Meu nome é Bruna, juntamente com minhas colegas Ellen, Dandara e Mariana, vou apresentar um trabalho sobre náusea e vômito, a disciplina de Fisiologia Humana, sob a orientação da professora Gisele Calazans. Bom, para que a deglutição aconteça, o alimento é colocado na cavidade oral, onde ocorrerão diversos processos, que contam com a participação da língua, dos músculos que formam a bochecha, dos dentes e do assoalho bucal. Nas condições normais, fisiológicas, né, de vida, o conteúdo que nós consumimos, seja líquido, seja bolo alimentar, ele desloca-se da boca para o interior do estômago. Isso é o transporte aboral, é o sentido aboral, da boca para o interior. Na conformação do trato esofágico, a gente tem a musculatura que permite, junto com as contrações peristálticas, o completo desligamento do bolo alimentar para o estômago, ou do líquido, enfim, do que a gente consome. Na contramão dessa transferência aboral, a gente tem uma motilidade esofágica no sentido inverso, que é antiaboral. O transporte antiaboral, ele é um processo antiperistáltico que leva o conteúdo ingerido de volta para a boca. Ele pode ser considerado patológico, a priori é considerado patológico, mas ele funciona como deslocamento protetor, apesar de ser inconveniente para a pessoa. O vômito, propriamente dito, é a expulsão subteativa do conteúdo gástrico ou intestinal, decorrente de um gradiente de pressão, determinado pela diferença de pressão entre a produção tensional no abdômen mais a abertura bucal, o que acaba equilibrando, né, a pressão barométrica, que é bastante inferior à pressão gerada no estômago. Eu vou falar agora sobre as fases mecânicas do vômito. Primeiro, a gente tem a sensação precoce de náusea, repugnância ao alimento ou à bebida, que impede a sua ingestão. Em seguida, temos a ânsia de vômito, que é uma sequência de eventos do trato digestório que se assimila muito mecanicamente, assim, ao vômito, mas não há a expulsão do conteúdo gástrico. Depois temos a expiração profunda e breve, que finaliza a oclusão da glote e a contração tônica do diafragma, né, segurando por um período ali. Uma notável pressão negativa no abdômen. E depois temos a respiração ativa, que contrai a musculatura da parede abdominal, gerando uma forte pressão positiva, né, intraoral. E por último, a gente tem a expulsão abrupta do conteúdo intragástrico ou intraduodenal, através da boca ou eventualmente do nariz. Fenômenos neurovegetativos associados ao vômito. Durante o vômito, o sistema nervoso autônomo compromete tanto o sistema parasimpático quanto o sistema simpático. No entanto, o sistema parasimpático é o que é mais afetado durante a ação. Se expressando por várias vias nervosas, tem como a principal o nervo vago, que cessa a motilidade gástrica e intestinal e faz o relaxamento do piloro. A sua atuação sobre o estômago ocasiona o relaxamento passivo gastroesofágico, que é o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, que é o fenômeno primordial no desenvolvimento do vômito. Por quê? Porque com o aumento do raio esfincteriano e a condutância esofágica inferior, é o que se faz necessário para a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago. O nervo vago, ele também atua em outras partes do sistema digestivo, como no pâncreas, no intestino e no sistema biliar, estimulando funções motoras e secretoras, o que pode vir a ocasionar a hiperperistalismo, que é o vômito acompanhado pela emissão simultânea das fezes. Há também a atuação do nervo facial, que atua no gânglio pterygopalatino, que faz a estimulação da glândula lacrimal, que torna-se mais intensa a secreção lacrimal e o lacrejamento externo, podendo também evidenciar um fluxo pelo nariz. Há também a atuação na corda do tímpano, pelo ramo lingual, que estimula as glândulas submandibular e lingual,
que, junto com o nervo glossofaríngeo, que estimula a glândula parótida, incrementa para a psialorreia, basicamente serosa, que é importante para a proteção da mucosa do esôfago. Já no sistema simpático, acontece uma redução na ação do esfíncter esofagiano inferior, que tem o seu tônus reduzido, tem um aumento do raio do esôfago inferior, ao mesmo tempo que o tônus gástrico é reduzido, distendendo as paredes do estômago, que podem ser comprimidas a partir da pressão intraabdominal pronunciada. De forma semelhante com o que acontece no parasimpático, as ações do simpático são apresentadas na musculatura radiada da íris, ocasionando a midriase, que é a dilatação da pupila. No sistema respiratório, ocasiona a broncodilatação e a hiperpneia, que é a intensificação dos movimentos respiratórios. No sistema cardiovascular, acontece o aumento da frequência cardíaca e um aumento da pressão arterial na parte sistólica, sem haver alteração na parte diastólica. Há uma vasoconstricção cutânea, que é caracterizada pela palidez na pele e pelo suor frio, que é ocasionada pelo aumento da secreção. E o nervo vago, ele atua no sistema circulatório, ocasionando a bradicardia, que é a queda da pressão arterial. A resposta ao vômito é classificada por 3 respostas, tendo a primeira, a resposta respiratória, que é iniciada pela expiração, seguida do fechamento da glote, por contração das pregas vocais, seguida da contração tônica do diafragma e a contração maciça da prensa abdominal. Juntos, os grupos respiratórios dorsal e ventral, da formação reticular, bulbar, participam desses acontecimentos. O grupo ventral, ele tem como característica a manutenção da contração do diafragma, ou seja, é o que se faz necessário para a passagem do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago. O nervo vago, ele atua através do nervo laríngeo inferior, determinando a oclusão glótica. Tem também a resposta estomatognática, que se inicia na abertura ampla da boca, com amachamento da língua e ampliação da comunicação orofaríngea. Os músculos mandibulares abaixadores da mandíbula, quando acionados, são eles: os supraioides, o ventre anterior do digástrico e o miloioide, e o pterígo lateral, que tem inervação pelo trigêmeo. Ele inibe a musculatura levantadora da mandíbula. Os músculos abaixadores da língua, o ioglosso, o estiloglosso, além da musculatura intrínseca depressora, tem inervação do hipoglosso. Os músculos palatinos têm como função a elevação do palato mole e a obliteração das narinas posteriores, em ação do complexo faríngeo, que é a junção de 3 nervos, que são o glossofaríngeo, o acessório e o vago. Bom, o vago, ele também atua no esfíncter hipofaríngeo, ou superior, ocasionando seu relaxamento. A contração tônica do músculo cervical posterior, ou seja, a postura cefálica e da boca durante o vômito, tem ação do nervo acessório e nervos cervicais, C3 a C5. Devemos especificar que os núcleos motores dos nervos cranianos estão localizados na formação reticular, tanto pontina como bulbar, mas são coordenados pelo núcleo supratrigeminal. Nervos glossofaríngeo e facial inervam as glândulas salivares, ocasionando a resposta secretora bucal. Há também a resposta autonômica, que tem atuação tanto do sistema parasimpático quanto do sistema simpático, tendo uma atuação maior do parasimpático, e tem a inervação dos nervos vagos, facial, glossofaríngeo e oculomotor, que foram ditos anteriormente. Então, podemos concluir que o conjunto dessas respostas, que caracterizam o vômito, seria produto da ação coordenada do centro do vômito.
Bem, os grupos neuronais eles vão determinar respostas equivalentes ao vômito quando excitados. Ficam localizados próximos ao núcleo dorsal do vago, do núcleo ambíguo e do trato solitário, que vão ser muito importantes para a determinação da resposta aos estímulos do vômito. Esse conjunto de grupos neurais são chamados de centro do vômito. Relembrando um pouquinho, o núcleo dorsal do vago, ele está relacionado à atividade parasimpática, vai inervar o trato gastrointestinal, cujas ações vão ser importantes para o ato de vomitar. O núcleo ambíguo, ele vai participar da inervação motora do músculo da laringe e da faringe, enquanto o núcleo do trato solitário vai apresentar receptores de vômito e vão exercer funções cardiovasculares e respiratórias. Bem, o centro do vômito ele vai ficar localizado na porção bulbar da formação reticular. Falando mais um pouquinho sobre o centro do vômito, ele é uma área do sistema nervoso central, uma rede neural complexa, que vai receber estímulos e coordenar esses estímulos de modo que resulte na fase do vômito. Ele vai executar uma resposta adequada a diferentes níveis, já que ele vai estimular certos centros neurais chaves, como o núcleo do trato solitário, o núcleo ambíguo. O centro do vômito, ele ainda vai integrar uma resposta ao vômito se ele receber aferências suficientes. Por isso, estima-se que o vômito é decorrente da ação de reflexos eméticos promovidos à periferia. Lembrando que, apesar de se traduzir, apesar de a resposta final a essas referências ser vômito, a resposta, na verdade, ela é composta por resposta respiratória, resposta estomatognática e resposta autonômica. Então, esses estímulos, essas referências, elas vão chegar ao núcleo do trato solitário, onde vão ser afuniladas, vão passar para o núcleo ambíguo e vão seguir até o núcleo do vômito, onde a resposta vai ser gerada. É importante ressaltar também que no centro do vômito, nós temos receptores de serotonina. Esses receptores eles vão desempenhar um papel importantíssimo na determinação do vômito. Por quê? A serotonina, quando liberada no trato gastrointestinal, ela pode ser capaz de causar irritações gastrointestinais, que podem levar à náusea e ao vômito. Antagonistas de receptores do tipo 3 de serotonina, eles podem limitar ou suprimir o vômito. E ainda, mesmo outra substância que não a serotonina, se ligando aos receptores de serotonina, ainda assim o vômito ele vai ser determinado, ele vai ser provocado. No centro do vômito, nós ainda temos a nerocinina, o NK1, que seus receptores, quando ativados, provocam a emese. Essa ativação desses receptores, eles são muito casuais na síndrome do vômito C, que é caracterizado por episódios discretos de vômito, que tem intervalos assintomáticos acompanhados de enxaqueca, cefaleia. Na divisão aferente do vômito, é importante, falando um pouco sobre, é importante frisar que a maioria dos vômitos, eles têm caráter reflexo. Seus estímulos provêm de outras partes do corpo. Mas as aferências, elas podem ser periféricas, quando os estímulos ativam receptores de fora do sistema nervoso central, ou de origem central, quando seus estímulos ativam receptores localizados dentro do sistema nervoso central. Importante frisar ainda que não tem um receptor específico para o vômito. Eles podem ser mecanorreceptores, tensorreceptores, quimiorreceptores, pressorreceptores, mas existe um mais usual, que é o receptor de natureza mecânica, que ele é sensível à distensão, que ele vai ficar localizado em grande parte das vísceras, que são trato gastrointestinal, no caso. A boca, falando um pouco dos receptores presentes
nas estruturas que vão participar do ato de vomitar, a boca superior e a faringe, ela possui receptores emetogênicos, que são sensíveis, podem se excitar voluntariamente, na verdade, quando há presença de secreção mucosa abundante na região. O esôfago, ele possui receptores que vão ser sensíveis à distensão mecânica, sendo que o esôfago, ele é dividido em esôfago superior e inferior. O esôfago inferior, ele é muito importante porque, além do vômito, ele pode gerar respostas adicionais, como a azia e o enjoo. Na mucosa gástrica, nós vamos ter receptores químicos e mecânicos. É importante ainda lembrar que serosas, em geral, elas podem ser determinantes para o vômito, elas podem causar vômito. Falando ainda de divisão aferente, a estimulação de alguns órgãos pélvicos, eles podem provocar remese ou vômito. Órgãos como bexiga, útero, algumas mulheres podem se sentir familiares à ocasião de, quando estarem com muita cólica, se sentirem nauseadas e algumas até chegam a vomitar. Na região esplênica abdominal, nós temos receptores químicos, periféricos e centrais. Já no miocárdio ou no pulmão, em situações de oclusão coronária, que é a obstrução da artéria coronária, ou síndrome vasovagal, que é uma ativação inapropriada do nervo vagal, lembrando que do nervo vago, na verdade, lembrando que o nervo vago, ele está relacionado à coordenação de movimentos respiratórios, ele também está relacionado à diminuição da frequência dos batimentos cardíacos. Então, essas duas ocasiões podem levar ao vômito. Falando ainda de divisão aferente, algumas estruturas encefálicas, elas podem ser a causa do vômito, como, por exemplo, o próprio sistema vestibular, o ouvido interno, né, por causa de uma hipopressão da tensão da endolinfa, como em casos de labirintite, podem causar vômito. E a meninge, como toda serosa, pode causar vômito, porque ela tem mecanorreceptores de distensão ou de pressão intracraniana. Essa pressão pode aumentar em casos de enxaqueca ou mesmo na meningite. Então, conclui-se que a condução de diferenças eméticas ocorre, em sua maioria, por vias pertencentes a fibras sensitivas do sistema nervoso autônomo, especialmente o parasimpático. Falando de divisão aferente do vômito, existe uma grande diversidade de vias eferentes, que elas podem pertencer tanto ao sistema nervoso autônomo quanto ao sistema nervoso motor. Porém, deve-se salientar que é necessária a ação de certos hormônios, como a catecolamina, os opioides endógenos, os corticosteroides, a arginina vasopressina e a... Existem dois tipos de vômito, que são o vômito reflexo e o vômito central, que se diferem entre si em inúmeras características. O vômito reflexo ele é originado em diversas partes do organismo, e isso se dá devido ao estímulo de uma gama de receptores periféricos. Os principais receptores desse tipo de vômito são de natureza mecânica e química. Os de natureza mecânica, eles são localizados nas vísceras, principalmente no trato gastrointestinal, no estômago, jejunum e íleo. E eles têm como característica ser sensível à distensão. Já os químicos, eles são localizados na mucosa. Outra característica do vômito reflexo é que ele normalmente é acompanhado por náusea. Já o vômito central, ele tem como característica estímulos de receptores cerebrais, que são localizados no córtex cerebral ou estruturas límbicas. Ele normalmente não é acompanhado por náusea e é excitado a partir de condições emocionais, dor e cheiro repulsivo. Isso se dá porque tem uma área que é chamada de área de ativação quimiorreceptora,
Essa área possui receptores que são ativados a partir de substâncias químicas, tais como adrenalina, serotonina, substância P, entre outras. Há também o chamado vômito misto, que possui característica do vômito reflexo e do vômito central. Ele se dá através de ação de substâncias químicas que eles agem em receptores químicos, só que situados perifericamente, por isso esse nome de vômito misto. Consequências do vômito. Quando ocorre o vômito, há a expulsão de um conteúdo gástrico. Nesse conteúdo gástrico, há uma perda de secreção digestiva, que é uma secreção digestiva ácida, e com isso ocorre o desequilíbrio ácido-básico, tendendo à alcalemia. Ao expulsar o conteúdo gástrico, também é levado à perda de potássio e diminuição do volume sanguíneo no corpo. O vômito também faz com que nosso corpo fique desidratado. Quando nosso corpo fica desidratado, ocorre uma secreção de um hormônio que é chamado de vasopressina, ou seja, aumenta a concentração da vasopressina no organismo, e esse hormônio ele age no rim, fazendo com que o rim conserve a água que há no corpo, diminuindo o volume da urina. Vale lembrar que a decorrência da intensidade do fenômeno emético implica nas consequências do vômito, ou seja, quanto maior o mais intenso for o vômito, ou maior a quantidade de vezes que a pessoa vomita, mais graves serão essas consequências. Há uma diferença dos termos, que são náusea e vômito. No caso, a náusea ela se refere à sensação que se apresenta normalmente como palidez, sensação de frio, produção de saliva, perda de fome, e é uma etapa anterior ao vômito. Já o vômito ele é o ato de expulsão propriamente dito, é o ato da expulsão do conteúdo gástrico. Há também a chamada ânsia de vômito. A ânsia de vômito ela é caracterizada por ser um vômito que não se concretizou, ou seja, o fluxo gástrico não alcançou a boca devido a algum impedimento da passagem. Para correlacionar náusea e vômito e odontologia, eu trouxe aqui um exemplo, que são de pessoas que sofrem de bulimia. As pessoas que sofrem com essa doença, elas tendem a vomitar em excesso. Com isso, há uma maior passagem de ácido na boca, porque quando a gente vomita, acaba expulsando a secreção ácida. E isso pode ocorrer uma desmineralização dentária. Com essa desmineralização, ocorre um maior risco de desenvolver a cárie. Outro exemplo de correlação entre náusea e vômito e odontologia são as anestesias, que muitas pessoas no pós-cirúrgico, elas sentem sensação de náusea e até mesmo vômitos, devido à aplicação da anestesia. E por fim, as referências.